Agora, para a gente continuar aqui a nossa programação, você pode colocar já no slide da doutora Cristiane, por favor. Então, a próxima palestra agora vai ser sobre a importância da informação, né? Que a informação é a melhor forma de combater o câncer. E, para isso, eu queria chamar aqui a doutora Cristiane Chaves. Ela é radio-oncologista pela Faculdade de Medicina da USP, atua no Instituto de Câncer do Estado de São Paulo, que é o ICESP, e na Clínica de Radio-Oncologia RXT. E ela também é fundadora da ONG Ring the Bell, por uma vida sem câncer. Então, ela vai palestrar para a gente aqui. Palmas para a doutora Cris. Boa noite a todos. Eu queria agradecer muito, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. A gente vem, né, segunda noite, então agradecer a presença de vocês. Obrigada, Carlos, pelo convite, em nome ao combate ao câncer. Admiro muito o trabalho de vocês, parabéns. E hoje é dia do câncer, né? Então vamos falar um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante, já foi muito bem falado aqui pela Wélida, pela Letícia, gostei muito, já facilitou bem meu trabalho, não vou ter que falar quase nada agora. Então, eu vou falar rapidamente o que é câncer, a gente falar sobre o problema, mas também, né, a solução, e os fatores de risco relacionados, e vou deixar aqui uma reflexão para todos nós. Então, a gente sabe que o nosso corpo ele é formado por diversos sistemas, né? A gente tem o sistema circulatório, sistemas respiratório, digestivo, e todos esses sistemas são formados por inúmeras células que estão constantemente em atividade, constantemente em multiplicação. Então, a Wélida falou super bem, exatamente isso, né, que a gente vê, que as células são formadas por tecidos e, em algum momento, ocorre ali uma alteração no DNA dessa célula por agentes carcinogênicos, né, que alteram o DNA dessa célula, e essa célula ela vai se replicar de uma forma defeituosa, digamos assim. É lógico que a gente tem vários mecanismos de barreira pelo nosso corpo que bloqueiam essa divisão inadequada, né? Mas, às vezes, essa alteração, esse mecanismo persistente, ele pode gerar ali uma célula mutada, e essa célula mutada ela pode se reproduzir. E essa célula mutada ela pode, então, invadir órgãos, outros tecidos. E tumor maligno é a mesma coisa que câncer, né? Muitas pessoas, às vezes, confundem ou perguntam. Então, é importante frisar isso. E o que é, então, o câncer? Ele tem essa célula que a gente viu, essa célula mutada, defeituosa, esse mecanismo de invasão. Ela consegue invadir outros tecidos, né? Ao contrário do tumor benigno, que não tem essa capacidade. Então, vamos pensando, né, falando nos fatores de risco que já foram falados agora. Eu gostei bastante que a gente saiu ali no intervalo, umas pessoas já estavam falando da alimentação, onde que é comprar alimentos mais saudáveis, né? Então, isso é muito bom. Por que falar sobre o câncer, né? Hoje, ele é a segunda principal causa de morte no mundo. São 9,6 milhões de mortes que aconteceram em 2018. E a gente, pensando em nível global, 1 em cada 6 mortes são relacionadas à doença. Então, a gente vê como realmente é importante a gente, né, parar para conversar sobre esse assunto. Então, a gente vê também que ali, ó, à direita, em 2040, a gente vai ter cerca de 29 milhões de pessoas no mundo com câncer, enquanto em 2018, 18 milhões. Então, essa incidência está aumentando. Não é para ninguém ficar preocupado, porque muitas vezes essa incidência aumenta porque a gente faz mais exames, né? Então, isso é uma coisa boa, mas é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, ficar mais alerta ainda se está aumentando, para a gente fazer os nossos exames, para a gente se cuidar, mudar os hábitos de vida. E aqui é muito interessante esse gráfico, que ele mostra o número total de casos de câncer que aconteceram em 2018. E aqui, do lado esquerdo, a gente vê o número total, né, que está esse número bem pequenininho, então eu vou colocar ele aqui um pouco maior. Total de casos, então 18 milhões de casos. E, do lado direito, as mortes relacionadas, 9 milhões de mortes relacionadas ao câncer. Isso falando, né, de todo o mundo. E o que é mais importante disso tudo, né? Cerca de 1/3 dessas mortes elas podem ser evitadas.
Então, 9 milhões. Então, dá mais ou menos 3 milhões de pessoas. Gente, 3 milhões de pessoas. É muita gente, né? Então, fazendo o quê? O que a gente viu agora há pouco, né? Fazendo exercício físico, consumindo frutas e vegetais, não consumindo álcool, não fumando, né? São coisas importantes. Falando um pouquinho desses dois primeiros, eu acho muito interessante esse dado, que ele mostra todos os cânceres, isso foi do ano de 2012, mas relacionado unicamente com elevação do IMC, que é o Índice de Massa Corpórea, ou seja, é relacionado ao sobrepeso, obesidade, né? Então, ali, ó, do lado direito, mama, 110 mil casos atribuídos a isso. Corpo do útero, 110 mil casos. E cólon, 85 mil casos. Para a gente ver que é uma coisa relevante, né? Que é importante, sim, a gente conversar sobre isso, mudar nossa rotina. Então, tem vários estudos, né? Foi citado aqui pela Letícia também, que realmente reduz a incidência de câncer. Câncer de mama, a gente sabe que são vários fatores de risco. E a atividade física, ela tem um efeito protetor, ou seja, quem faz atividade física diminui o risco de ter câncer de mama. Né? São vários fatores associados. A gente sabe que tem a exposição do estrogênio nas mulheres ao longo da vida. Então, quem tem a menstruação muito novinha, quem demora muito para ter menopausa, quem não tem filhos ou tem poucos filhos, quem não amamentou. E a atividade física vem como um fator protetor, porque algumas coisas a gente já não consegue mudar, né? A menstruação veio muito novinha, ficou com mais tempo sobre o fator de estrogênio, anticoncepcionais, né, reposição hormonal que contém estrogênio, mas outras coisas a gente consegue mudar, que é exatamente atividade física, não ingerir álcool, né? E tem estudos que já estão mostrando essa associação para a gente. O câncer de útero, o endométrio, que é a camada que fica interna ao útero, ele também já está bem esclarecida essa relação da obesidade com o câncer de endométrio, que é essa parte do útero. Então, também, a atividade física, o exercício físico, né, conforme a Letícia explicou para a gente, ele está relacionado ali com a redução, chega a reduzir cerca de 1/4 dos casos. Não só a gente falou de mama e falou do útero, mas de intestino, que é o cólon, também. Então, você vê que fazendo atividade física, você vai prevenir muitos tipos de câncer. Isso é muito, muito interessante. Bom, e falando agora da alimentação, né, que também já foi bem comentada, vou passar rapidamente. Realmente, então, né, uma dieta rica em fibras, frutas, evitar o consumo de carnes processadas, carnes vermelhas. Né? Isso é uma nota em 2015 da Organização Mundial de Saúde, falando da relação, né, das carnes processadas e das carnes vermelhas com câncer de próstata, câncer de pâncreas, câncer de cólon retal, então, que é o intestino, né? Então, aí a importância da gente incluir esses alimentos, né? Essas frutas, essas fibras. E quantas substâncias benéficas que tem, né? Que a gente nem sabe, e aí que vai ajudar nessa proteção. Esse dado aqui é da Inglaterra, né? Eles falam que são cerca de 135 mil mortes por câncer relacionados ao consumo de álcool previstos para 2035. E quais cânceres que são relacionados? Esôfago, intestino, boca, garganta, mama e fígado. Então, também aí se mostra muito importante. E o cigarro não tem nem o que falar, né, gente? O tabagismo é o principal fator de risco para o câncer, causando 22% das mortes por essa doença. E é o fator que acho que a gente mais consegue evitar, né? Não comprar o cigarro, não estimular, né, o uso do tabaco. Porque muitas vezes fala o cigarro, você já pensa no câncer de pulmão, mas muitas pessoas não sabem que, na verdade, é pelo corpo todo. Porque ele, né, vai tragar, aquela substância vai na boca, vai passar na corrente sanguínea, ela vai ser drenada na bexiga. Então, ela pode afetar todos esses órgãos. E outra coisa também é que o câncer de pulmão, que é relacionado ao cigarro, ele é o câncer que mais mata. Então, aí mais importante ainda, a gente conseguir fazer medidas para cessar esse tabagismo. E ele otimiza ele atua, né, de uma forma sinérgica com o álcool. Então, ele é pior ainda associado os dois juntos, o álcool e o tabaco.
Bom, e quando a gente fala de infecção? Porque muita gente fala, eu não sabia que DST, que usar camisinha, que a DST tem relação com o câncer, que utilizar a camisinha eu ia conseguir proteger do câncer. E sim. Por quê? Porque tem alguns vírus que são associados com a doença. O papilomavírus humano, que é o HPV, né, que hoje tem vacina. Então, isso falem assim para todos que vocês conheçam. Na rede pública, tem vacina para crianças e adolescentes, e na rede privada para mulheres até 45 anos e homens até os 26 anos. E sim, vai prevenir câncer de vulva, de vagina, de pênis, câncer de garganta. Então, é muito importante tomar essa vacina. Né? Então, ele fala ali, como hepatite, papilomavírus humano, cerca de 22% de mortes relacionadas a câncer por esses vírus. Isso em países de baixa renda. Muito bem. Então, aqui ele dá alguns exemplos, né, que eu falei do papilomavírus humanos, mas tem o vírus da hepatite, tem o Helicobacter pylori, né, que pode causar uma gastrite atrófica e propiciar o câncer de estômago. Então, como a gente vê que tem outros fatores. A radiação ultravioleta, né, o sol até ontem estava forte, né? Não sei, aqui Bragança estava quente, tá? São Paulo estava quente, hoje esfriou um pouquinho. Mas tem que usar o filtro solar. Hoje, a maior incidência é o câncer de pele. Mais que mama, mais que próstata. A gente fala, mama é o mais incidente depois do câncer de pele, não melanoma. Não sei se vocês já ouviram falar isso. Né, que melanoma é um outro tipo de câncer de pele, mais agressivo. Mas o câncer de pele ele é o mais incidente. E aqui, só para mostrar que tiveram 168 mil casos de câncer relacionados a essa exposição da radiação ultravioleta. Tá certo? Então, agora a gente falou sobre os principais fatores de risco, né, que a gente já tinha visto da alimentação, atividade física, as infecções, que a gente pode tomar as vacinas, né, também, e ficar sempre alerta. E agora da radiação ultravioleta. E o que eu trouxe aqui, que eu queria mostrar para vocês? Que aproximadamente 70% das mortes por câncer, eles ocorrem em países de baixa e média renda, né? Países em desenvolvimento, como o Brasil. Então, América Central, África e Ásia. Aqui nesse gráfico, nesse mapa, é por idade, né? Isso é mortalidade por câncer em 2018, de todos os tipos de câncer. Né? Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque eu achei muito interessante esses dados. Né? Quando eu estava revendo esses dados, quando o Carlos me convidou, revendo, falei, deixa eu ver, né, o que saiu de diferente, o que saiu de novo para mostrar para eles. Que nos Estados Unidos está tendo uma redução da incidência de mortalidade por câncer. Mas a gente viu que está aumentando em países, principalmente em desenvolvimento. E por quê? Né? O que eles estão fazendo? Então, por exemplo, deixa eu mostrar aqui. Quais são os cânceres mais incidentes no mundo? Então, a gente vê ali, do lado esquerdo, né, a incidência. Então, quais são os casos novos que a gente tem? Principalmente câncer de pulmão, mama e colo retal, os três principais. Pulmão, que a gente viu que tem muita relação com cigarro, né? Mama, que a gente viu que tem relação com peso, com atividade física, entre outros fatores, que são fatores, assim, estou falando aqueles que a gente consegue modificar. E o colo retal, que a gente viu também que tem bastante relação com a alimentação. Né? E aí, do lado direito, a mortalidade. Então, pulmão é o que causa mais óbito, né, relacionados a esse tipo de câncer, colo retal e estômago. E estômago também chama atenção aquela incidência do H. pylori, né, que tinha bastante pessoas com o H. pylori. Bom, e eu achei muito legal esse gráfico aqui também, que fica de uma forma mais visual, né, para a gente ver os tumores mais incidentes. Aí a gente pensa a importância, né, de fazer os exames de rotina, fazer a mamografia anual, as mulheres acima de 40 anos, os homens, né, fazerem o exame de próstata, que é o exame de sangue, o exame de toque. E é isso que eu queria mostrar para vocês. Então, quando a gente vê ali embaixo, é a incidência dos Estados Unidos, e em cima do Brasil. Né? Então, vendo as mulheres, depois do câncer de pele não melanoma, que está ali na primeira linha, primeiro vem o câncer de mama, depois o câncer de cólon e reto, que é intestino,
E, por último, o câncer de colo de útero. E hoje a gente já sabe que o câncer de colo de útero ele tem extrema relação com o HPV. Então, através de medidas preventivas, conforme a gente consiga vacinar as crianças, os adolescentes, enfim, a gente vai conseguir reduzir essa incidência. O Papa Nicolau, né, conforme as meninas fazem o Papa Nicolau. E isso a gente consegue ver nos Estados Unidos. Ó, mama é o primeiro, pulmão é o segundo, e cólon e reto é o terceiro. O colo de útero nem aparece ali, né? Então, eles conseguiram, por meio de medidas de prevenção, fazer com que essa incidência diminuísse. Por outro lado, de corpo uterino, está vendo o que é o quarto? O corpo uterino ele tem muita relação com a obesidade. E a incidência de obesos nos Estados Unidos ela é elevada. Então, aí o corpo de útero ele tem uma incidência maior, ou seja, mais pessoas com esse tipo de câncer. Mas a gente está falando nesses problemas para a gente pensar, né, na nossa solução. Então, a gente sabe que são vários fatores de risco, a gente sabe que o câncer é uma doença multifatorial, que não é uma coisa só que vai causar, como foi muito bem falado aqui anteriormente, mas que desses fatores de risco, a gente tem aqueles que a gente consegue, né, prevenir. Além disso, o câncer ele pode ser reduzido e controlado com essas estratégias baseadas em evidência, então, de vacinação, de atividade física, tudo o que a gente viu até agora. E aquilo que eu comentei com vocês é um número muito expressivo, né? 3 milhões de mortes que poderiam ser evitadas. Então, é muito importante. Aqui são alguns que eu coloquei, né? Fatores que a gente pode evitar. O hormônio está aqui como uma terapia de reposição hormonal, o uso de anticoncepcional, que deve ser muito bem conversado com o próprio médico, né? Mas os vírus, a vacina, o cigarro, bebida alcoólica e fazer exercício físico. A gente tem que lembrar, lógico, dos casos genéticos. Tem pessoas, pessoas saudáveis podem ter câncer? A gente sabe que também tem a parte genética, só que ela é bem menor do que o que a gente consegue evitar. Então, por exemplo, o câncer de mama, que é o primeiro mais incidente das mulheres brasileiras depois do de pele, cerca de 20% só é hereditário, é familiar. 80% é não familiar, é a exposição do estrogênio. São todos aqueles fatores, né? Então, para vocês terem uma ideia. Então, isso é um dado muito interessante, muitas pessoas não sabem, né? Então, mas tem aquelas pessoas que têm mutações de genes específicos, a polipose adenomatosa familiar, por exemplo, que é uma doença de intestino. Então, você também tem que ficar alerta com os pais, os filhos, quais doenças que estão se repetindo, né, para fazer um estudo, porque muitas vezes tem até tratamento. Se você descobre que você tem um desses genes, tem até tratamento para que você não tenha e que evite o câncer. Então, síndromes genéticas também que eu coloquei ali, né, principalmente quando a gente pensa em crianças, que o câncer infantil está muito relacionado às síndromes genéticas. E ali algumas fotos do que a gente não pode esquecer, então. A mamografia, né, o exame de toque retal e de PSA, o Papa Nicolau, a colonoscopia, que deve ser feita uma vez a cada 10 anos, a partir dos 50 anos, né, um exame importantíssimo. E a gente sabe que por que a gente faz esses exames? Porque quando descobre um câncer e ele está inicial, a chance de cura é muito alta. Então, daí a importância, né? Uma vez eu vi alguém postou alguma coisa nas mídias sociais que eu achei muito engraçadinho, assim, estava um gifzinho, e ele falava assim: ter câncer não é bom, mas ter e não saber é pior. Então, não pode ter medo de fazer o exame, porque se descobrir, você já trata. É pior você não descobrir, né? E depois isso você descobrir já com sintomas avançado. Eu tenho muitos pacientes que, principalmente de próstata, eles falam para mim: nossa, doutora, mas eu não sinto nada, eu acho que eu não tenho nada. Falei: que bom que você não sente nada, porque é sinal que hoje a gente conseguiu detectar isso precocemente, antes que você viesse a ter algum sintoma. Então, hoje a gente sabe que detecção precoce, tratamento e cura é sim possível. E o tratamento ele é multifatorial, ele envolve a ressecção cirúrgica, a quimioterapia e a radioterapia, na maioria dos casos. E fica, então, a reflexão de qual caminho a gente pode seguir. Quando vocês saírem aqui dessa porta, né,
todos nós, quando formos para casa, é que vai começar realmente as mudanças no hábito de vida, e isso que vai definir o nosso futuro, né? Eu agradeço muito a paciência e a atenção de vocês. Obrigada. Obrigado, Cris.